Amém? Gente, boa noite. Glória a Deus. Isso, obrigado, Mateus. Pode acender a outra, Mateus, e apagar essa? Acende, apaga essa. Isso, ficou melhor. Vocês estão bom, gente? Boa noite com fé. Nós estamos aqui hoje ministrando, gravando o culto, porque não sei o que aconteceu, mas todo o sistema ali, parece que o Alessandro me falou que caiu o link, alguma coisa do tipo, amém? Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Amanhã, segunda-feira, a gente sobe a palavra, nós temos essa tecnologia para poder gravar o culto, né? E depois repassar, né, para as pessoas. Glória a Deus. Hoje eu vou fechar a última palavra dessas 4 ministrações sobre as chaves da vitória, amém? O texto que nós trabalhamos está em Jeremias capítulo 29, verso 11, ok? Que diz que eu que sei que pensamento tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que lhe desejo. E ele diz, eu que sei, não é você que sabe. Nós temos uma pequena fração de segundo de brincar de Deus, você já percebeu isso? Nós temos um lapso e achar que nós temos conhecimento, ou temos ensinamento, ou doutrina, ou temos um pouco só de sabedoria, achar que nós temos o mesmo pensamento de Deus sobre nós. Nós temos que entender que aquilo que você pensa de você, não é nem uma fração daquilo que Deus pensa de você, diga amém? Tem dia que a gente acha que nós somos bons, tem dia que nós achamos que somos ruins, tem dia que nós achamos que somos péssimos, tem dia que nós nos achamos os bonzão. E o que Jesus acha de cada um de nós é que nós somos mais que vencedores. Que nós somos filhos amados, Ele nos ama, Ele deu o seu Filho por nós, sacrificou naquela cruz para mudar a nossa história. Eu quero ouvir um amém. E hoje, como a minha última ministração com vocês, como missionário da igreja, hoje é a última ministração minha com vocês. Calma, eu não vou embora. É porque quando eu voltar, nós já seremos pastores da igreja, para a glória de Deus. Uma nova unção, um novo tempo vem sobre a nossa igreja. Então, assim, é algo que esse versículo, é um versículo que eu carrego no meu coração. Toda vez que eu vejo um líder triste, desanimado, eu dou esse versículo. Porque foi o versículo que o meu líder, o Carlos Antônio, que significa o seu nome fazendeiro rico. Se você tiver um amigo chamado Carlos Antônio, você fala, olha, seu nome significa fazendeiro rico. Ele me deu esse versículo, num dia de profunda tristeza da minha alma no meu ministério. E ele me manteve durante 18 anos, em busca do meu sonho e da minha esposa, de ser pastores. Embora nós cuidamos da igreja, as pessoas nos chamam de pastores, isso nos constrange, porque não houve uma unção para isso. Eu e a minha esposa exercemos o papel como de pastor, mas não tem a unção, e unção significa autorização para. Será um novo tempo da igreja, eu quero ouvir um amém. E esse ano eu falei assim, esse ano vai, porque eu já até entrei no grupo do WhatsApp dos Ordenados 2022. Quando eu acordei na segunda-feira de manhã, estava lá, o meu nome, mais de 100 pastores. Uma nova geração de pastores. E eu falei, nossa, agora a ficha está caindo. E para mim, isso é ótimo. Tem discípulos nossos que falam, para mim você é o meu pastor. Não interessa o título, para mim você é meu pastor, você cuida de mim. E eu fico muito feliz pela gratidão, pelo amor dessas pessoas. Ver os nossos filhos aqui, as crianças lavando os pés, passa um filme na cabeça da gente, de luta, de guerra, de tristeza, momentos que a gente falou assim, agora eu chuto o balde, eu não quero mais saber disso não. Mateus, se tiver alguém, por favor, uma água para mim, por gentileza. Sabe aquele momento assim, agora pode ser o que for que eu vou abandonar. Vem as crianças, e ali é a confirmação de Deus que um novo tempo vem sobre a igreja. Nós fomos a resposta para uma geração. Muitos estão com a gente, outros decidiram morrer no deserto. E agora virá uma nova unção, que nós seremos a resposta para a próxima geração, amém? Com isso nós não ficaremos no deserto, mas nós iremos atravessar o Rio Jordão.
e chegaremos em Canaã, em nome de Jesus. Palavra de Deus, projeta para mim, João. Cadê você? Corre aqui, João. Rápido, ligeiro. Vai lá no doutor Tiago, médico, homem de Deus. Tiago era um grande homem de... Obrigado, João. Só você mesmo. E o Mateus. O Mateus está dodói, está mancando ali. Falou que eu estou imitando ele. Gente, vocês estão vendo? Aqui é... Terça-feira nós resolvemos esse trem aqui. Vai dar uma infiltração no pé, vai ficar bom. Tiago era médico, homem de Deus. Ele faz uma alusão do corpo humano para falar sobre fofoca, sobre mentira, sobre a importância do corpo, enfim, tantas outras coisas. E Tiago, no capítulo 4, verso 7, ele diz o seguinte, achou, João? Tiago 4, 7. Eu vou ler na minha versão que ela é melhor. Portanto, obedeça a Deus. Diga para o seu irmão, obedece a Deus, meu irmão. E enfrentam o diabo. Aquele que fugirá de você. Nessa aqui, resistam. Essa é a palavra que eu quero usar. Mas essa versão da NTLH é melhor. Olha aqui que é a pílula aqui, né, Thelminha, para a gente viver uma vida com Deus. Enfrenta o diabo. Não tenha medo do seu inimigo. A palavra de hoje, que você que gosta de anotar a palavra é: não desista, resista. Diga mais forte: não desista, resista. Deus não te chamou para desistir, Deus te chamou para resistir. A Bíblia diz que nos dias maus virá sobre você, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E o Senhor é contigo. Diga para o seu irmão: resistência. Mais forte, resistência. Né? Nós temos que virar o braço e falar assim: resistência. Temos que ter resistência na vida cristã. Porque vai ter dia que você vai querer desistir. Vai ter dia que você vai querer: eu digo não para o meu chamado. Vai ter dia que você vai dizer: eu digo não para o meu propósito. Vai ter dia que você vai dizer: eu digo não para o meu casamento. Vai ter dia que você vai dizer: eu digo não para essa enfermidade. Ela tem todo o poder e autoridade sobre a minha vida. Vai ter dia que você vai falar: eu desisto da minha vida. E a única coisa que eu tenho que fazer é morrer. Nunca teve tantos missionários, pastores, ministros de louvores que entregaram a sua vida como nesses últimos 2 anos de pandemia. Eu estava vendo um podcast, um cara sensacional, espetacular, grandioso, saxofonista, se enforcou. Pai de filhos, igreja, tudo bonitinho, e entregou sua vida. Desistiu. A desistência não vem na nossa vida do dia para a noite. Ela é como um balde que vai enchendo com gota todos os dias. E se você não esvazia o seu balde, você vai desistir. E para isso, nós temos que aplicar aquilo que Jesus nos ensinou. Entrar no nosso quarto, dobrar nossos joelhos e no secreto e nos derramar na presença de Deus. Sabe por que muita gente desiste? Porque ele acha que o braço dele tem força. O seu braço não tem mais força do que o braço do Senhor. O poderoso, a Bíblia diz que o braço forte do Senhor está do seu lado. Eu quero ouvir um amém. Então quando ela diz resistam, é porque ela sabe que o inimigo está ao seu derredor, rugindo como leão, querendo te tragar, mas o verdadeiro leão é da tribo de Judá. Eu quero ouvir um amém. Quando você pensar em desistir, sabe o que você tem que fazer? Sabe, meu irmão? Seja melhor naquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para ser um líder, seja o melhor líder que já apareceu. Se Deus te chamou para ser uma cozinheira, seja a melhor cozinheira que você já viu. Se Deus te chamou para ser uma maquiadora, seja a melhor maquiadora do mundo. Você só vai derrotar o diabo, a apatia, o desânimo, sendo o melhor naquilo que Deus te chamou para fazer. É assim que nós vencemos o mal. Não é entregando, não é jogando a toalha, não é desistindo, é resistindo. O seu treinamento te chegou até aqui e você está passando por uma barreira, você está passando por uma dificuldade. Ei, aumente o seu treinamento, aumente a sua unção, aumente a sua entrega, busque mais o Senhor e você vai vencer todo o mal que existe dentro da sua casa.
É assim que nós vencemos. O empresário de sucesso, hoje nós abrimos, né? Tá até chato, né, Gabriel? A gente abre o YouTube, tá lá, vem aqui, seja milionário, não sei o que, ganhe não sei quantos R$1.000. Tá chato esses coach. Sinceramente, eu fico imaginando, se esse cara ganha tanto dinheiro, por que a família dele é pobre? É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Essa fórmula só funciona com você e com quem paga? Né? Jesus nos fez isso. Você quer ser um bom administrador de empresa? Vai ler José. Lê a história de José, o melhor administrador de todos os tempos. Você quer ter um filho? Vai ler como Ana. Como Ana resistiu, colocou seu joelho no altar, dobrou e falou: eu não vou sair daqui enquanto não tiver o meu filho. Ana era envergonhada. Ana era escurrachada. Ana era humilhada, porque as hebreias eram mulheres parteiras. Elas tinham muitos filhos e ela era estéril. Até que Deus colocou na vida dela um Samuel. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você está passando por um momento de humilhação, mulher. Você sonha ser mãe, você não consegue. Todo mundo já engravidou, suas amigas já engravidou. E toda hora vem um engraçadinho e pergunta: e aí, vocês não vão ter filho não? Deixa eu te dizer, se hoje você ainda não é mãe de um filho, é porque Deus está preparando um Samuel na sua vida. Você quer ser um bom administrador? Veja como Josué. Ou veja como José. Resistiu à tentação, não se dobrou uma mulher. Tem muito homem banana. A mulher chora e ele, tá bom, vou chorar junto com você. Deixa eu te dizer uma coisa, na sua mão tem um cajado, querido, não um pano para você enxugar suas lágrimas. José viu aquela mulher, ela se despiu na frente dele, né, Thelminha? O que ele fez? Ele fugiu. Sabe por que José fugiu? Porque contra o pecado você não luta, você foge. Com o diabo, Deus te dá arma celestial, te dá poder, dá autoridade, e você coloca ele debaixo dos pés. Agora o pecado você corre, porque é a sua tentação, é aquilo que te atrapalha, é aquilo que te faz cair. A mulher ia fazer José cair, ele fugiu dela. Ao contrário de Sansão, homem nazireu, escolhido por Deus. Imagina só um juiz, homem que estava libertando dos filisteus, da peste, todo mundo tentando, ele destruía todos eles, até que entrou uma Dalila na vida dele. Mulher, cadê as mulheres aqui? Levanta a sua mão. Deixa Deus te usar, mulher, não seja uma Dalila na vida do seu marido, não. Quando seu marido quiser largar os pontos, você fala assim: levanta, eu não te escolhi no mundo, te escolhi na igreja, vamos embora. Homem, da mesma forma que as mulheres. Eu estou cansado de ver líderes, discípulos, amigos que casam com mulheres na igreja e abandonam, porque eles param, porque uma lágrima comove o coração deles. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, se Sansão não tivesse se comovido, porque Dalila virou para ele e falou: você está zombando a minha cara, você está rindo de mim, os outros estão curtindo com a minha cara. E o que Sansão falou? Entregou o ouro, entregou o segredo, entregou o chamado na mão daquele que não tem chamado na vida dele. Quando você entrega o segredo de Deus, que deu no seu coração para o inimigo, ele faz o que ele quiser, e ele vai te destruir. Dalila entregou para aqueles homens, cortou o cabelo de Sansão, e Sansão, o que aconteceu? Perderam a força. E sabe qual foi a primeira coisa que fizeram com Sansão? Tiraram os olhos. Missionário, por que tiraram os olhos de Sansão? Porque quando você não enxerga o seu Deus, você enxerga a derrota. Quando você enxerga o seu Deus, você vê a vitória. Mas quando você não enxerga o seu Deus, você enxerga o diabo. E o diabo te mostra a derrota. E você aproveita. E você toma posse. Porque a Bíblia diz no livro de Salmos 121 que diz: eleva os meus olhos para o monte, de lá virá o meu socorro. Sabe essa força que você está pondo para desistir do seu casamento? Sabe essa força que você está colocando para desistir da sua vida? Sabe essa força que você colocou para desistir de lutar contra essa enfermidade? De lutar contra essa apatia espiritual? É a mesma força que você deve usar para vencer o inimigo. Só que tem uma coisa, viu, irmãozinho, irmãzinha? Se você desistir, você também desiste do mundo espiritual.
E com isso, a sua luta será maior. Mas quando você resiste, o mundo espiritual vai lutar ao seu favor, em nome de Jesus. Diga amém com mais fé, irmão. É assim que nós passamos. São 18 anos. Você acha que eu não passei por um momento de crises? Os meus amigos em Goiânia ligando para mim. E aí, esse ano você vai ser pastor? Esse ano vai ser pastor? Esse ano eu vou ser. E você? Não vai não? Oi, por que você não vai? Você tem mais resultado que a gente. Você tem mais aliança. Você tem mais crescimento. Você nunca desistiu, por que não? E eu chegava nas celebrações, aquele pessoal sendo ungido, e eu olhando para aquelas pessoas, lágrima nos olhos de felicidade por ele, porque eu nunca invejei-os, e o meu coração falando, o que dia será o meu? Quando nós nos ajoelhar em Brasília, eu vou lembrar do Gabriel, da Thelminha, que mandava o Gabriel trazer almoço para mim, construindo esse altar aqui, porque se eles não trouxessem almoço para mim, eu ficava com fome o dia inteiro. Eu vou lembrar das orações da intercessão da irmã Maria. Eu vou lembrar da Maiara chegando na igreja, só namorando o mal acabado Ronilson. Te amo, Ronilson. E hoje casada, que perdeu um filho, né, Ronilson? E hoje Deus deu Isaac, que luta, brinca aqui, pô, corre, vale por 2. Eu vou lembrar dos dias que nós fizemos o culto ali na calçada, porque a energia da igreja foi cortada. E nós não desistimos do culto, nós adoramos. Eu vou lembrar do tiroteio que teve aqui na porta da igreja. As mulheres correndo de medo e eu trancando a porta e ela está te achando que eu ia levar um tiro. Eu vou lembrar de cada revisão, que são mais de 100, que eu dobrei o joelho e falei, Senhor, envia uma geração que vai amar o Senhor mais do que ama a igreja. Quando eu dobrar aqueles joelhos lá para ser ordenado, sabe o que eu vou lembrar, querido? Das vezes que muita gente falou que não ia dar nada, que eu ia ser só um crente do rabo quente, que no primeiro coisa ia desistir, e que eles abandonaram, e hoje eu estou. Vou lembrar da palavra do meu líder, que disse para mim desse jeitinho, Júnior, eu não estou no chamado como você, mas se eu tenho alguma coisa para ter orgulho na vida, é você, o meu discípulo. Eu vou lembrar de cada um desses momentos, de cada lágrima, de cada choro, de cada um que desistiu e cada um que continuou. Todos eles foram usados por Deus para continuar um propósito, para resistir. Porque essa palavra resistam, ela é do verbo resistir. E ela significa não ceder. Eu vou lembrar de cada vez que eu não cedi ao pecado. E também não cedi a Jezabel querendo me convencer. Eu vou lembrar cada dia que, como a tradução dessa palavra diz, se opôs com força, pessoas se levantaram contra nós, né, Gabriel? E a gente com força falou, aqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou lembrar daquilo que ela significa, que é defender com todas as suas forças, todas as vezes que eu defendi a igreja do Altamira, o chamado da Sara Nossa Terra sobre a nossa vida. Eu vou lembrar do dia que os ataques do inimigo foram muito, mas a diz aqui que eu devia me conservar, puro, inabalável. Eu vou lembrar dos dias que eu fiquei firme, que eu não desisti, que eu resisti a toda a fadiga, e o dia que os inimigos se levantaram, com a oração da igreja, nós vencemos. Resistir, querido, não vai te privar de passar por momentos difíceis, pelo contrário, vai te aprimorar para vencê-los. Quando o diabo bater na sua porta e falar assim, abandona, para, seja melhor naquilo que Deus te chamou para fazer. Você não vai parar. Você tem um chamado. Você tem um propósito. Deus escolheu você do ventre da madre. A Bíblia diz, projeta aqui Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de você ser formado no ventre da madre, eu escolhi você como profeta dessas nações. O limite, sabe qual é o limite de Deus, irmão?
Sabe qual é o limite de Deus? A sua decisão. E a sua decisão vai determinar onde você vai chegar na sua vida. Aqueles que desistem hoje, gente, não entrarão naquilo que Deus tem para eles. Resista, não pare. A gente tem que fazer, meu irmão, entender a lei da inércia. Se você para, se você desiste, você vai precisar de 2 vezes mais força para voltar. Agora, se você fica quietinho, parado, sendo cuidado, amado, tratado suas feridas, Deus vai te levar e vai te colocar naquele lugar que Ele sempre escolheu você. Ele separou para você, Ele abriu para você. Hoje eu estou vendo a Thelminha aqui, eu já falei para ela: Thelminha, você não vai viajar amanhã em nome de Jesus. A Thelminha, ela sofre de hérnia de disco, sofria. E eu disse para ela que amanhã ela não vai viajar, porque nessa madrugada Deus vai curar a vida da Thelminha. Já pode preparar a festa, viu Daniel? Deus é Deus. Essa semana vai levantar de manhãzinha e vai fazer uma estrelinha e vai mandar o vídeo para nós. Porque esse é Deus. Resista ao dia mau. Resista às vozes do seu coração. Guarde o seu coração, a Bíblia diz: de tudo que deve guardar, guarde o seu coração. A palavra guardar é a palavra mismahar no hebraico, que significa proteger, fortalecer. É você se expor. Tem gente que tem uma casca. Os psicólogos falam isso. Existe a casca que nós vendemos dos homens fortes, bravos, e aqueles indefesos depois dela. Tem muita gente que não põe a sua fragilidade, não pede ajuda, não fica com aquele: eu não posso mostrar a minha fragilidade, porque se eu mostrar a fragilidade vão usá-la contra mim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: quando você se apresenta diante de Deus sem a sua máscara, Deus te fortalece para ser o homem de Deus e não esse personagem que você vende. Eu tenho conversado com meu pastor, eu falei: olha, não me ache fraco, mas eu vou te falar o que está acontecendo no meu coração. Meu coração está doendo, meu coração está passando por um momento difícil, de luta. E eu ligo para o pastor André e falo: pastor André, não pense que eu sou fraco, mas é isso que está acontecendo. E ele olha para mim com aquele, como é que é, terapeuta sistêmico, com toda a terapia sistêmica dele, e fala assim: Júnior, aqui dali é só uma casca do brabo. Esse é o Júnior verdadeiro, e é esse que nós vamos trabalhar. Porque quando você chegar diante de Deus, a casca vai ficar na terra, mas esse homem vai ficar diante do Senhor. Então não tenha medo de se expor, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de ser abraçado, de ser amado. Não resista ao poder de Deus na sua vida. Não resista àquilo que Deus separou para você. Pelo contrário, abrace o propósito, abrace a missão, porque Deus tem um chamado na sua vida. Quero te convidar a ficar de pé. Que nessa noite, cadê a Maiara? Chama a Maiara para mim, por favor. Que nessa noite Deus escolheu você, querido. Ele tem um chamado para você. Ele tem um propósito.